Boa tarde a todos. Estamos aqui com o nosso exercício 7, né? A gente vai desenhar esse biombo que tem a altura de 3 metros, na escala 1/100, com a altura do observador de 1,80 e a distância de observação de 7 metros. Esse desenho aqui é próximo ao que vocês vão fazer de exercício. Ele tá um pouquinho mais esquematizado, ok? Mas é a mesma coisa do de vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar aqui o nosso observador, trazendo uma perpendicular aqui e marcando 7 metros. Segunda coisa que a gente vai fazer é marcar o ponto de fuga nas duas direções principais, que é essa e essa daqui. Então, vou chamar aqui de direção 1 e aqui de direção 2, ok? Então, marcar o ponto de fuga da direção 1, a gente vai traçar uma paralela a essa direção passando aqui pelo ponto de vista. Então, a gente vai achar o ponto de fuga da direção 1. Mesma coisa a gente vai fazer aqui para a direção 2. Desculpa aqui. Puxar aqui. Traçar aqui o ponto de fuga da direção 2, ok? Agora, a gente sabe, né, que o D e o L são pontos duplos, então eles coincidem com a sua projeção no quadro. Sabendo de tudo isso, a gente já pode começar a desenhar aqui nossa linha do horizonte e a nossa linha do quadro. Perdão, nossa linha do horizonte e nossa linha fundamental. Traçando a linha fundamental primeiro. A gente mede aqui, a escala 1/100, 1,80. Traz outra paralela. E aqui a gente tem a linha do horizonte. Vamos descer os nossos pontos, né? Então, ponto, os pontos de fuga para a linha do horizonte. E os pontos duplos para a linha fundamental. Agora, a gente vai traçar os pontos, né, e as suas respectivas direções. O L aqui tá na direção D2, então vai para o ponto de fuga 2. E o D tá na direção 1, vai para o ponto de fuga 1. Alguns exercícios que vocês fizeram anteriormente estão com o nome fuga 1 e fuga 2. O nome que vocês vão dar para o ponto de fuga não tem problema, né? Vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Então, F1, F2, F direção 1, F direção 2. Só lembrando, né, que você tem que saber qual é esse ponto, o nome desse ponto e determinar ele para mim, né, com o nome correto. Então, a gente já descobriu aqui que essa direção com essa direção vai chegar aqui no ponto A. Então, a gente já sabe que a interseção dessas duas direções é a projeção do ponto A. O ponto B a gente não sabe onde tá, mas a gente sabe que ele tá nessa linha aqui. A mesma coisa para o F, para o G e para o J. Então, a gente vai, para descobrir onde eles estão, a gente vai traçar raios visuais a partir deles. Então, a gente liga aqui o ponto de vista até o ponto e traça onde esse raio visual toca o quadro. E bota o nome aqui. A gente vai fazer isso por todos os pontos que estão nessa linha. E vai trazer eles aqui para baixo, marcando eles na linha da direção deles. Igualzinho o exercício que a gente fez durante a aula.
Já achamos todos esses pontos aqui. Agora, a gente precisa achar o C e o E, que estão, né, em outra direção, o H e o I. Para achar o C, a gente vai ter que ligar o B, né, na direção D1. Então, a gente vai ligar o B no ponto de fuga 1. Ok? E vai traçar, né, o raio visual dele. Para achar o E, a gente vai ligar o ponto anterior, né, que é o C, linha no ponto de fuga 2, traçar uma linha aqui, e onde ele encontrar com a linha dessa direção F1, vai ser nosso ponto de fuga. Não vai ser, perdão, vai ser nosso ponto E. A mesma coisa acontece para o H. Precisamos traçar um raio visual do H, né? Vamos descer ele aqui, a gente sabe que ele tá nessa direção do ponto G, em direção ao fuga 1. Vou traçar essa linha aqui também, que é a direção J para o fuga 1, que a gente encontra o I. Ok? Então, a gente vai descer a projeção do H, que a gente já marcou ali na linha do quadro. Acha o H, liga ao ponto de fuga 2. E, automaticamente, já achou o I. Já temos todos os pontos marcados aqui embaixo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar linhas auxiliares, né? Perpendiculares de altura, bem fininhas aqui, para ajudar depois a gente poder estar achando as alturas de cada ponto. Uma coisa aqui que aconteceu nesse exercício é que o ponto B e o ponto E ficaram alinhados. Isso provavelmente não vai acontecer no exercício de vocês, ok? Porque milímetros de diferença na hora de passar acabou gerando, né, esse problema. Então, a gente sabe que a altura a gente mede aonde? Nos pontos duplos. Então, nesse caso, no D e no L. Se tem 3 metros, né, na escala 1 para 100, vai ter 3 centímetros. Pegamos aqui, marcamos 3 centímetros. Pegamos aqui e marcamos 3 centímetros, ok? Então, a gente já tem duas linhas aqui principais de altura. A gente já tem a altura do ponto D e já tem a altura do ponto L. Para achar, né, a gente sempre vai estar ligando o ponto, né, até o ponto anterior, ou próximo, né? Vou começar aqui do L, para ficar mais fácil. Então, a gente quer achar o ponto J, tá nessa direção, direção 2. Então, vai ligar o ponto ao ponto de fuga da direção correspondente, 2. Traça a altura aqui. Ok? Eu vou reforçar aqui as alturas, mas no de vocês não reforcem agora não, porque vocês vão precisar fazer algumas linhas tracejadas. Vou fazer todas contínuas, porque senão no vídeo a gente não enxerga muito bem, ok? Então, achamos a altura de J. Para achar de I, tá na direção 1. Então, é a ligação de J com o ponto de fuga 1. Então, achamos aqui. Vou reforçar a altura aqui, né? Reforçar aqui também. Mesma coisa, na outra direção. Então, o ponto anterior na direção correspondente ao próximo. E assim vocês vão fazendo sucessivamente para cada ponto que vocês precisam encontrar a altura. Então,
quando terminar, né, vocês já têm, então aí vocês vão reforçando as linhas certinho, botando os tracejados. E aí eu quero lembrar uma coisa, duas coisas que vocês vão ver, até para ver se o exercício de vocês está certo. Se aqui também deu 3 metros, né? Se aqui e aqui deu 3 metros, ok? Tem que bater. E se essas duas linhas aqui estão, né, no mesmo alinhamento, se isso daqui tá alinhado, se essas alturas aqui também estão alinhadas, ok? Então, são duas formas de verificar se o seu exercício está correto. Então, depois vocês podem pintar, né, passar com canetinha, tá dando uma melhorada para vocês entenderem o que tá na frente e o que tá atrás. Agora, já não fez assim, só fez tudo linha grossa, para vocês entenderem. Outra coisa também que vocês podem estar fazendo é quanto mais na frente tiver, mais grossa a linha. É uma forma também de você enxergar nessa profundidade ou tá usando algum tipo de achura e pintura, tá bom? Até a próxima aula!